estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Nayara e essa é a nossa aula da disciplina de Geografia voltada para o primeiro ciclo da EJA. Hoje vamos falar sobre desigualdade socioespacial nas cidades. Vocês conhecem pessoas que moram em uma cidade e trabalham em outra? Ou então pessoas que moravam em uma cidade e foram morar em outra? Vocês também já repararam que as cidades têm características diferentes em determinados lugares? Alguns lugares têm mais casas, outros têm mais comércios. Nós vamos falar sobre tudo isso na nossa aula. Mas antes, eu preciso passar algumas informações. Enquanto eu passo essas informações, você pode marcar a sua presença em nossa aula, apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Não deixe de fazer, ok? É importante sabermos que você esteve por aqui acompanhando a nossa aula. Aos professores e professoras que acompanham a nossa aula, esta é voltada para o primeiro ciclo da EJA e referente à disciplina de Geografia, como já dito. O eixo temático a ser desenvolvido é ética e cidadania. O objetivo de aprendizagem: problematizar fatos observados cotidianamente, interessando-se pela busca de explicações e pela ampliação de sua visão de mundo. E o objetivo específico para essa aula: apontar para o modo como as desigualdades socioespaciais se agravam no meio urbano. Então, eu perguntei se vocês conhecem pessoas que moram em uma cidade e trabalham em outra. Ou então, pessoas que moravam em uma cidade e foram morar em outra. Pois é. Vocês também já observaram que as pessoas moram em lugares com características diferentes nas cidades? Existem lugares com construções baixas, outros com mais prédios, lugares com ruas asfaltadas e outras não, lugares com bastante comércio e muito movimentados. E vocês sabem quais os principais motivos que levam as pessoas a se mudarem? E por que os lugares são diferentes assim nas cidades? A população sempre está mudando e com ela também muda a infraestrutura das cidades. Nessa aula, nós iremos aprender o porquê. Antes de tudo, eu quero ensinar a vocês o que significa dinâmica populacional. A dinâmica populacional é o estudo da quantidade de pessoas em uma determinada região. E essa quantidade é variável, ou seja, não é sempre a mesma, ela vai mudando por causa das mudanças que ocorrem na sociedade, como, por exemplo, mudanças do local de moradia, local de trabalho, de estudo, entre outros. E você sabe como que se calcula essa média de pessoas, essa estimativa de habitantes que vivem em um determinado lugar? Quem faz isso é o IBGE. Volta e meia, a gente ouve falar sobre ele na televisão, nos jornais, não é? Então, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o IBGE que faz o censo demográfico de tempos em tempos. Os profissionais que trabalham ali coletam informações sobre a população brasileira, sobre a economia e também sobre a infraestrutura dos locais. O IBGE, inclusive, possui várias funções que são muito importantes para nós, a população brasileira. E uma delas é essa contagem de pessoas de uma população, além também da análise das infraestruturas das cidades brasileiras. Infraestrutura, eu disse. E você já ouviu essa palavra antes? Sabe o que ela significa? Então, infraestrutura é o conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento de uma região, como, por exemplo, saneamento básico, como abastecimento de água ou limpeza da cidade, transporte, energia, telecomunicação e etc. Serviços que dizem respeito à estrutura, que influenciam em como serão os lugares mesmo, entendeu? Esses serviços são, ou deveriam ser, direito de todos os cidadãos. Os investimentos na infraestrutura são de responsabilidade dos governos, fazendo uso dos impostos que pagamos, que, diga-se lá de passagem, não são poucos, não é mesmo? Então, vamos entender mais sobre isso pensando em algumas cidades do Espírito Santo. Você conhece alguém que mora em uma cidade, mas trabalha em outra? Ou mora em um bairro um pouco distante de onde fica o seu trabalho e necessita ir de ônibus até lá? Isso acontece geralmente porque nas cidades existem lugares onde se concentram a maior parte de serviços, comércios e postos de trabalho. E nem sempre as pessoas moram perto deles.
Vitória é a cidade que mais recebe pessoas todos os dias para trabalhar. E será por que isso acontece? Porque em Vitória se concentra a maior quantidade de postos de trabalho. E muitas pessoas, por exemplo, saem de Cariacica, Vila Velha ou Serra para trabalhar em Vitória. Esse movimento das pessoas saírem de casa para trabalhar e voltar para casa quando o expediente de trabalho termina se chama mobilidade pendular, que é o percurso, o caminho que nós fazemos todos os dias, de casa para o trabalho ou escola e do trabalho ou escola para casa. Mas por que será que essa mobilidade recebeu esse nome pendular? Então, vocês já viram um pêndulo? Ele é um objeto que faz um movimento de ida e de retorno, assim, ele vai e volta. Assim como a mobilidade pendular. A pessoa faz o movimento de ida para o trabalho, por exemplo, e no fim do expediente ela faz o movimento de volta para casa. Deu para entender? Você é uma dessas pessoas que precisa fazer esse movimento de ir e voltar do trabalho usando algum meio de transporte? Eu moro em Vila Velha, mas eu trabalho em Cariacica. Então, eu sou uma dessas pessoas que precisa, praticar o movimento pendular de se deslocar até o trabalho usando meios de transporte. Continuando o nosso entendimento sobre infraestrutura das cidades, vamos observar então as imagens que aparecem aqui na tela. Essa vai ser a nossa primeira tarefa de hoje. Analise as duas imagens e compare as suas diferenças. Eu vou te dar um tempinho para fazer isso. E aí, pessoal, quais diferenças vocês conseguiram notar entre as duas imagens? Como podemos ver, são dois lugares diferentes, certo? A primeira imagem nos mostra Cariacica. Já a segunda nos mostra uma imagem de Vitória. A primeira imagem mostra uma rua com menos investimentos em infraestrutura, como podemos ver. Ali nós podemos perceber casas com estruturas mais baixas, pouca movimentação de pessoas ou meios de transporte pelo bairro. A rua não asfaltada também é um ponto que nos chama atenção. Já a segunda imagem mostra as ruas asfaltadas, com sinalização de trânsito presente, mais movimentação de pessoas, mais meios de transporte transitando, ruas com mais comércios, mais prédios altos, enfim. Existem pessoas que moram em locais como o da primeira imagem e outras que moram em locais como o da segunda imagem. Geralmente, qual será a diferença entre essas pessoas que moram em áreas como as das duas fotos? Pois é, A renda, o dinheiro, o salário. As rendas das pessoas permitem elas comprarem ou alugarem casas em lugares com mais ou com menos infraestrutura. Aquelas pessoas que recebem ou têm mais dinheiro, que ganham mais, têm mais condições para comprarem ou alugarem imóveis em bairros que têm mais recursos, mais investimentos por parte do governo. Já as pessoas que recebem menos, têm menos recursos financeiros e acabam por comprar ou alugar imóveis em locais com valor mais acessível, dentro das suas possibilidades. As rendas das pessoas permitem, ou não, que elas comprem ou aluguem casas em lugares com mais ou menos infraestrutura, porque os preços das residências variam em relação à região em que elas estão localizadas. Quanto melhor a infraestrutura de uma região, geralmente mais cara será a moradia nesse local. E quanto pior a infraestrutura de um local, o preço será menor, será inferior. Deu para entender? Pense então sobre a sua cidade. O que você percebe sobre ela em relação a essas questões que estamos estudando hoje? Algumas cidades apresentam mais pontos turísticos, ruas pavimentadas e organizadas com semáforos, assim como comércios e instalação de grandes empresas que ajudam a economia do próprio município e também de todo o estado do Espírito Santo. Também percebemos que dentro dessas mesmas cidades há locais de moradias que necessitam de melhorias em relação à infraestrutura, em alguns casos apresentando áreas de risco ou mesmo de quedas e desabamentos.
Isso nos diz também sobre a questão dos investimentos destinados para cada área. Até em uma mesma cidade, os investimentos são diferentes de acordo com a área em que se encontram e o interesse também. Agora que nós já aprendemos tanto, vamos para mais uma atividade? Analise o bairro em que você mora. O que você percebe sobre a infraestrutura dele? Pense em pelo menos 3 características dentre essas que falamos hoje. Para isso, eu vou dar um tempinho para você. E então, você conseguiu analisar as características e a infraestrutura do seu bairro? Vamos pensar juntos em alguns aspectos que você pode ter pensado. Bom, você pode ter pensado na pavimentação das ruas, se elas estão asfaltadas ou não. Pode ter também analisado questões como a sinalização de trânsito. Pode ter pensado nos tipos de construções que podem encontrar em seu bairro, os padrões de construção, se há investimentos imobiliários, ou se as casas são construídas por seus próprios donos, casas mais altas, baixas, prédios e etc. E ainda também questões como a presença de comércio, se estão presentes ou não há comércios em grande escala em seu bairro, se há praças, áreas de lazer ou não. A movimentação de pessoas e meios de transporte dentro do bairro, de que maneira ela acontece, também é importante. Esses são alguns dos vários aspectos que você pode ter analisado pensando sobre o local onde mora. E vamos agora para a nossa próxima questão? Ainda pensando no local onde você mora, se pudesse escolher uma melhoria para acontecer, qual seria? Vamos refletir sobre isso? Eu vou te dar um tempo e já falamos mais. Então, qual seria a melhoria que você escolheria para acontecer no bairro em que você vive? Essa é uma resposta pessoal. Vai de acordo com cada bairro e o que você percebe como necessário nele. Mas algumas possíveis respostas seriam: melhorias na pavimentação das ruas, melhorias no transporte público que atende ao bairro, mais investimentos na sinalização de trânsito para deixar as vias mais seguras, criação de mais espaços de lazer para os moradores, investimentos para a geração de mais comércios dentro do bairro e etc. Como eu disse, essa é uma resposta pessoal de acordo com a sua análise. Vamos então relembrar o que nós aprendemos hoje? Falamos sobre dinâmica populacional. Vimos sobre o que é infraestrutura e como podemos percebê-la dentro das cidades. Aprendemos também sobre mobilidade pendular, o movimento de ir e vir que acontece na rotina de muitas pessoas. Além de que a infraestrutura de uma determinada região está relacionada à renda dos moradores, assim como também dos investimentos que existem nas cidades. A nossa aula está chegando ao fim. Eu adorei estar aqui com vocês aprendendo juntos em mais uma. Vocês se lembraram de marcar presença? Se não, ainda dá tempo de fazer. Não deixem. Para isso, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês na próxima aula de Geografia, certo? E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, pessoal!